saber a vida de Jesus e elas não conseguem entender que Jesus é o enviado de Deus. Eu fico imaginando na época que ele veio, aquilo era um escândalo, porque os judeus eles estavam oprimidos por Roma, eles eram dominados pelos exércitos romanos e eles queriam alguém para nos defender. Eles queriam talvez um líder poderoso, talvez um líder político, religioso, alguém que fosse defendê-los mesmo. E de repente, o Filho de Deus é anunciado primeiramente aos pastores de ovelha. Eles estavam pastoreando e de repente viram uma estrela no céu. Irmãos, os pastores de ovelha daquela época, eu não sei hoje, mas naquela época era a pior classe. Era o povo mais simples, não tinha recurso, não tinha o favor da sociedade, eles eram desprezados, mas Deus decidiu se revelar aos pequenininhos. Deus poderia ter avisado os líderes religiosos daquela época que estudavam a Bíblia o tempo todo, as Escrituras. Deus poderia ter mostrado para os poderosos, mas Deus mostrou para os menores da sociedade. Quando eles chegaram lá, Jesus estava na manjedoura, não estava em um hotel 5 estrelas, não estava em condições favoráveis, não tinha plano de saúde, não tinha nada que favorecesse eles. Ele nasceu ali, entre os animais, naquela manjedoura, porque Deus estava confundindo a sabedoria humana. E para quem olhasse de fora, acharia que um absurdo, né? Até mesmo Jesus, durante a sua vida, ele tinha tudo para andar com os religiosos naquela época. E ele escolheu andar com os pecadores, com as prostitutas. Eles sentavam com os bêbados para evangelizar. Aquilo era um escândalo para a mente humana. Até mesmo a forma como ele acabou a sua vida, o seu ministério, ele acabou morto numa cruz. Depois de tudo que ele fez, ele acabou ali fraco, demonstrando incapacidade. Cadê o poder de Deus naquela hora? Os próprios criminosos que estavam com ele na cruz disseram: se você é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz e me salvas. Vamos ver se Deus é com vocês. E Jesus nada falava, ele não defendia, ele não retrucava, porque a Bíblia diz que ele entregava tudo nas mãos do Pai. Ele estava morrendo por mim e por você. Aleluia! Quem se considera pecadores, quem se considera doente. E Jesus falou: vocês acham que eu vim para os sãos? Os sãos precisam de médico, eu vim para os doentes. Eu vim para buscar pecadores e chamá-los ao arrependimento. Irmãos, isso era inaceitável para as pessoas. E como nós vemos aqui, os judeus, eles pediam sinais milagrosos para eles poderem realmente aceitar e comprovar que ele era o Messias enviado de Deus. Mas Jesus mesmo diz: olha, ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos, vocês ainda não acreditariam, porque vocês não estão analisando com os olhos da fé, com os olhos do coração. Vocês estão olhando de forma rasa, superficial. Aí aqui nós vemos que os gregos, que eram os não-judeus, eles procuravam sabedoria. Eles queriam que a vida de Jesus fosse provada pela lógica humana, pelo conhecimento que eles tanto buscavam, admiravam. E Jesus, o conhecimento dele era totalmente diferente. Ele falava acerca do reino de Deus, muitas vezes em parábola, exatamente para eles não entenderem, para entender só mesmo os pequenininhos, né? E aí Jesus usava exemplo do dia a dia, do cotidiano das pessoas, porque ele queria ocultar o conhecimento, a preciosidade de Deus, esse povo que não valorizava a Deus, que não honrava o Senhor. Jesus mesmo diz: não joga pérola aos porcos, porque se você fizer isso, você vai estar desperdiçando o seu tempo, o seu recurso. O reino de Deus é algo muito precioso, irmãos. Mas só enxerga dessa maneira, irmãos, quem reconhece que é pecador, quem sabe quando foi